Imagine por um momento que você pudesse observar sua raiva de cima, como se fosse uma testemunha silenciosa dessa força que é desencadeada dentro de você. Imagine se você pudesse ver como ele se forma nas profundezas do seu ser, como ele se alimenta de feridas não cicatrizadas, como ele busca desesperadamente uma saída que muitas vezes destrói mais do que constrói. Imagine se você pudesse entender que essa energia ígnea que você tanto teme ou reprime não é sua inimiga, mas um mensageiro ancestral que vem revelar a você verdades sobre você, que sua mente consciente ainda não conseguiu ver. Carl Jung, o explorador mais profundo dos territórios ocultos da alma humana, passou décadas desvendando um dos mistérios mais complexos da experiência emocional. Por que os seres humanos desenvolvem relacionamentos tão tempestuosos com nossa própria raiva e como esse relacionamento disfuncional se torna uma das fontes mais persistentes de sofrimento em nossas vidas? Ao longo de sua pesquisa, Jung descobriu que a raiva não é simplesmente uma emoção primitiva a ser controlada ou eliminada, mas uma força psíquica fundamental que, quando conscientemente compreendida e integrada, torna-se uma das ferramentas mais poderosas para o crescimento pessoal e a transformação autêntica. Mas, para chegar a esse entendimento, Jung teve que desmantelar séculos de condicionamento cultural que ensinaram a humanidade a ver a raiva como uma falha de caráter, uma fraqueza espiritual, uma emoção negativa que as pessoas evoluídas não deveriam experimentar. Jung observou que essa visão da raiva criou o que ele chamou de neurose coletiva. Toda uma sociedade de indivíduos que desenvolveram relações patológicas com uma parte fundamental de sua natureza emocional. Essa neurose se manifestou de várias maneiras. Pessoas que reprimiram sua raiva a ponto de desenvolver doenças psicossomáticas. Indivíduos que explodiram destrutivamente porque nunca aprenderam a canalizar essa energia conscientemente, e seres humanos que viviam em um estado constante de tensão interior porque lutavam com aspectos inatos de sua própria psique. O primeiro nível de compreensão que Jung desenvolveu sobre a raiva estava relacionado ao que ele identificou como sua função psicológica fundamental. A raiva, segundo Jung, é um mecanismo de sobrevivência psíquica que é ativado quando o corpo percebe uma ameaça à sua integridade, seja física, emocional, psicológica ou espiritual. Essa ameaça nem sempre é externa. A raiva geralmente surge quando traímos nossos próprios valores, quando permitimos que outros cruzem fronteiras que sabemos que não deveriam cruzar, quando negamos nossas necessidades mais fundamentais para agradar ou evitar conflitos. Nessa perspectiva, a raiva se torna um alarme interno que nos alerta quando algo em nosso mundo não está alinhado com o nosso bem-estar autêntico. O problema surge quando não sabemos interpretar esse alarme, quando reagimos à sua presença com pânico, repressão ou explosão descontrolada, em vez de tomá-lo como informação valiosa sobre o que precisa ser ajustado em nossas vidas. Jung descobriu que a maioria das pessoas desenvolveu duas estratégias disfuncionais para controlar a raiva: repressão completa ou expressão destrutiva. Ambas as estratégias, embora aparentemente opostas, compartilhavam uma característica fundamental: mantinham a pessoa inconsciente da mensagem real que a raiva estava tentando transmitir, e assim perpetuavam os padrões que geraram a raiva em primeiro lugar. A repressão da raiva, de acordo com Jung, não a faz desaparecer, mas a empurra para as camadas inconscientes da psique, onde continua a operar de maneiras mais sutis, mas igualmente destrutivas. Essa raiva reprimida se manifesta como ressentimento crônico, sarcasmo, comportamentos passivo-agressivos, fadiga inexplicável, ansiedade generalizada, depressão e uma ampla gama de sintomas físicos que o corpo desenvolve quando o sistema emocional é incapaz de expressar o que precisa para se comunicar. Jung observou que as pessoas que reprimem sistematicamente sua raiva
muitas vezes desenvolvem o que ele chamou de identificação de vítima, uma perspectiva de vida em que são constantemente maltratadas por circunstâncias e pessoas externas, sem reconhecer sua própria responsabilidade de manter situações que não lhes servem. Essa identificação com a vítima torna-se uma prisão psicológica onde a pessoa se sente impotente para mudar de vida, porque se desconectou da energia natural que a raiva poderia lhe proporcionar para estabelecer limites e tomar ações decisivas. Por outro lado, a expressão destrutiva da raiva, embora possa fornecer alívio temporário da tensão interna, frequentemente cria mais problemas do que resolve. Jung entendeu que quando a raiva é expressa inconscientemente, ela se torna uma força que busca vingança, punição e destruição, em vez de resolução, clareza e construção. Esta forma de raiva é muitas vezes manchada por feridas não curadas do passado, por projeções de responsabilidades que pertencem a outros e por uma confusão fundamental entre justiça e vingança. A expressão destrutiva de raiva também perpetua ciclos de violência emocional em que as pessoas se machucam em nome de serem honestas sobre o que sentem, sem reconhecer que a honestidade sem consciência pode ser tão prejudicial quanto mentir. Jung observou que muitos relacionamentos foram destruídos não por falta de amor, mas por causa da incapacidade dos indivíduos envolvidos de gerenciar suas próprias emoções intensas de forma construtiva. A proposta junguiana de transformar o relacionamento com a raiva foi baseada no que ele chamou de integração consciente, um processo em que a pessoa aprende a reconhecer, entender e canalizar a energia da raiva de maneiras que servem tanto ao seu crescimento pessoal quanto ao bem-estar de seus relacionamentos. Essa integração consciente requer o desenvolvimento do que Jung considerava habilidades fundamentais de maturidade emocional. A primeira habilidade é o que Jung chamou de observação não identificada. A capacidade de reconhecer a presença da raiva sem se tornar imediatamente ela. Essa habilidade envolve o desenvolvimento de uma perspectiva interna onde há uma parte da pessoa que pode observar as emoções que surgem sem ser completamente dominada por elas. Não se trata de dissociação ou negação emocional, mas de cultivar o que Jung descreveu como o ego observador, uma função da consciência que pode sustentar e testemunhar experiências emocionais sem perder o contato com a capacidade de escolha consciente. Jung entendeu que desenvolver essa capacidade de observar requer prática disciplinada e muitas vezes ajuda externa, porque a tendência natural da raiva é consumir completamente a atenção consciente, criando o que ele chamou de possessão emocional. Estados em que a pessoa se identifica tão completamente com a emoção que perde temporariamente o acesso a outras perspectivas e possibilidades de resposta. A segunda habilidade fundamental na abordagem junguiana é o que ele chamou de pesquisa raiz. A capacidade de rastrear a raiva presente de volta às suas origens mais profundas, reconhecendo que a maioria das explosões emocionais do presente são alimentadas por feridas e padrões do passado que nunca foram totalmente processados ou curados. Jung descobriu que, quando as pessoas desenvolviam a capacidade de se perguntar de onde essa raiva realmente vem, em vez de simplesmente reagir às circunstâncias imediatas, elas frequentemente descobriam conexões surpreendentes entre suas reações atuais e experiências anteriores, que impactaram profundamente sua psique. Esta pesquisa não teve como objetivo encontrar desculpas para comportamentos destrutivos, mas desenvolver uma compreensão mais completa dos fatores que influenciaram as respostas emocionais. A pesquisa de raízes também envolve o reconhecimento do que Jung chamou de raiva herdada, padrões emocionais que as pessoas absorvem de suas famílias, culturas e sociedades e que expressam sem questionamento consciente. Jung observou que muitos indivíduos expressam formas de raiva que, na verdade, pertencem às gerações anteriores,
repetindo dinâmicas de violência, ressentimento ou vitimização que foram transmitidas inconscientemente através das linhagens familiares. A terceira capacidade junguiana de gerenciar a raiva conscientemente é o que ele chamou de diferenciação entre raiva legítima e raiva projetada. Jung entendeu que nem toda raiva é criada igual. A raiva que surge como uma resposta natural e saudável a violações reais de limites e valores importantes. E a raiva que emerge como resultado da projeção em situações presentes de conflitos e feridas que, na verdade, pertencem a outros contextos. A raiva legítima, de acordo com Jung, é limpa, específica e orientada para a resolução. Surge quando algo genuinamente importante está sendo ameaçado ou violado, e busca restaurar o equilíbrio e a justiça de maneiras que respeitem tanto a própria dignidade quanto a do outro. Essa forma de raiva pode ser expressa de maneira firme, mas respeitosa, e seu objetivo fundamental é criar clareza e estabelecer limites saudáveis. A raiva projetada, por outro lado, é frequentemente contaminada por elementos que não pertencem à situação atual. Pode ser desproporcional em intensidade, confuso em seus objetivos e destrutivo em seus métodos. Jung observou que essa forma de raiva frequentemente contém elementos de feridas infantis, traumas não resolvidos e dinâmicas relacionais disfuncionais que são ativadas quando as circunstâncias presentes, inconscientemente, relembram experiências dolorosas do passado. Aprender a diferenciar entre essas duas formas de raiva requer o desenvolvimento do que Jung chamou de autoconsciência emocional, a capacidade de reconhecer as próprias reações emocionais como informações sobre o estado interno de alguém em vez de verdades absolutas sobre circunstâncias externas. Essa autoconsciência permite que as pessoas respondam à raiva legítima de maneira construtiva, enquanto trabalham para curar as feridas que alimentam a raiva projetada. Jung também identificou o que considerava estágios naturais no processo de transformação do relacionamento com a raiva. O primeiro estágio é o que ele chamou de reconhecimento, o momento em que a pessoa admite honestamente que tem padrões disfuncionais em seu controle da raiva, seja por meio de repressão ou explosão. Esse reconhecimento requer a superação da negação, da racionalização e da tendência de culpar fatores externos pelas reações emocionais. Jung entendeu que o reconhecimento era muitas vezes a etapa mais difícil, porque requer enfrentar aspectos de si mesmo que podem gerar vergonha, culpa ou medo. Muitas pessoas preferem manter a ilusão de que seus problemas de raiva são causados inteiramente por outros, porque reconhecer sua própria responsabilidade também significa reconhecer seu poder de mudar, o que pode parecer esmagador. O segundo estágio do processo junguiano é a exploração, um período em que a pessoa investiga conscientemente seus padrões de raiva, identificando gatilhos específicos, reconhecendo feridas subjacentes e começando a entender as conexões entre suas reações presentes e experiências passadas. Essa exploração pode incluir trabalho terapêutico, introspecção pessoal, escrita reflexiva e qualquer outro método que ajude a pessoa a desenvolver uma compreensão mais profunda de seu mundo emocional interior. Jung enfatizou que a exploração deve ser feita com compaixão por si mesmo, reconhecendo que os padrões disfuncionais muitas vezes se desenvolveram como estratégias de sobrevivência em circunstâncias difíceis. Não se trata de se julgar por ter esses padrões, mas de entendê-los bem o suficiente para poder transformá-los conscientemente. O terceiro estágio é a experimentação consciente, o período em que a pessoa começa a tentar novas maneiras de responder à raiva quando ela surge. Isso pode incluir técnicas de regulação emocional, novas formas de comunicação, práticas de atenção plena, exercícios físicos, escrita expressiva ou qualquer outro método que ajude a canalizar a energia da raiva de maneiras mais construtivas.
Jung entendeu que a experimentação consciente requer paciência e autocompaixão, porque mudar padrões emocionais profundos não acontece da noite para o dia. É um processo de tentativa e erro, onde a pessoa desenvolve gradualmente novas capacidades e recursos internos para gerenciar estados emocionais intensos. A quarta etapa do processo é a integração, o momento em que novas formas de controlar a raiva se tornam mais naturais e automáticas. Nesse estágio, a pessoa desenvolveu prática e autoconsciência suficientes para reconhecer a raiva precocemente, entender sua mensagem e responder de maneiras que sirvam tanto ao seu bem-estar quanto ao bem-estar de seus relacionamentos. Jung também identificou práticas específicas que poderiam acelerar e aprofundar esse processo de transformação. Um dos mais importantes foi o que ele chamou de diálogo consciente com a raiva. Uma técnica em que a pessoa aprende a se comunicar internamente com sua raiva como se fosse uma parte separada de si mesma que tem informações importantes para compartilhar. Esse diálogo envolve fazer perguntas específicas quando surge a raiva. O que você está tentando proteger? Que limite foi ultrapassado? O que você precisa que eu entenda? Como posso honrar sua mensagem sem agir de forma destrutiva? Jung descobriu que quando as pessoas desenvolviam a capacidade de se relacionar com sua raiva como uma fonte de informação e não como um inimigo a ser derrotado, muitas vezes descobriam informações valiosas sobre suas necessidades, valores e limites. Outra prática fundamental na abordagem junguiana foi o que ele chamou de expressão consciente corporal da raiva. Reconhecer que a raiva é uma experiência emocional e física e que muitas vezes precisa ser processada pelo corpo para ser totalmente liberada. Isso pode incluir exercícios vigorosos, dança expressiva, gritos em espaços seguros, bater em travesseiros ou qualquer outra forma de movimento que permita ao corpo liberar a tensão acumulada sem prejudicar os outros. Jung entendeu que muitas pessoas foram condicionadas a ver a expressão física da raiva como primitiva ou inadequada, mas reconheceu que negar a dimensão física dessa emoção muitas vezes resultava em tensão crônica, doença psicossomática e explosões emocionais mais intensas quando a energia reprimida finalmente encontrou uma saída. Uma terceira prática importante foi o que Jung chamou de comunicação consciente de limites. Aprender a expressar as necessidades e limites que a raiva revelou de maneiras firmes, mas respeitosas. Isso envolveu o desenvolvimento de habilidades de comunicação assertivas que permitiriam às pessoas defender seus valores e necessidades sem atacar ou humilhar os outros. Jung observou que muitas pessoas oscilavam entre dois extremos disfuncionais: submissão, onde não expressavam seus limites, e agressão, onde expressavam seus limites de maneiras que atacavam a dignidade do outro. A comunicação consciente dos limites exigia encontrar um meio-termo, onde a pessoa pudesse ser clara e firme sobre suas necessidades sem recorrer à violência emocional. Jung também reconheceu a importância do que chamou de trabalho geracional de feridas no processo de cura do relacionamento com a raiva. Ele observou que muitos padrões de controle da raiva eram inconscientemente transmitidos de geração em geração e que a cura desses padrões muitas vezes exigia reconhecer e processar não apenas as próprias experiências, mas também as feridas e traumas que afetaram as gerações anteriores. Este trabalho não envolveu culpar ancestrais ou pais pelos próprios problemas, mas sim reconhecer que certos padrões emocionais se desenvolveram como respostas adaptativas a circunstâncias históricas específicas e que esses padrões podem precisar ser conscientemente transformados para melhor servir às circunstâncias atuais. À medida que Jung desenvolvia sua compreensão da raiva, ele também se concentrava no que considerava seu potencial transformador mais profundo. Jung acreditava que a raiva, quando totalmente integrada, se tornava o que ele chamava de fogo sagrado,
uma energia que poderia ser usada para defender valores importantes, criar mudanças necessárias e manifestar uma forma de poder pessoal que servia tanto ao indivíduo quanto à comunidade. Esse fogo sagrado não era uma raiva destrutiva em busca de vingança ou dominação, mas uma força vital que surge quando uma pessoa está totalmente alinhada com seus valores mais profundos e está disposta a defendê-los de maneiras que honrem sua própria integridade e a dignidade dos outros. Jung observou que as pessoas que alcançaram essa transformação muitas vezes se tornaram líderes naturais, não porque dominaram os outros, mas porque sua clareza interior e capacidade de estabelecer limites saudáveis inspiraram respeito e confiança. Jung também conectou o trabalho com raiva ao seu conceito mais amplo de individuação. O processo de se tornar quem realmente é, além das máscaras sociais e das expectativas externas. Ele entendeu que a raiva muitas vezes surgia quando as pessoas traíam sua natureza autêntica para agradar aos outros ou para manter uma imagem social específica. Nessa perspectiva, aprender a controlar a raiva conscientemente tornou-se parte do processo maior de desenvolvimento de autenticidade, coragem e integridade pessoal. A raiva tornou-se uma aliada no processo de individuação, alertando a pessoa quando ela estava vivendo de maneiras que não honravam seu verdadeiro eu. Jung também reconheceu que o trabalho com raiva tinha profundas dimensões espirituais. Ele observou que muitas tradições espirituais interpretaram erroneamente a raiva como uma emoção inerentemente inferior que deveria ser transcendida. Mas Jung acreditava que essa visão era incompleta e potencialmente prejudicial. Em vez de transcender a raiva, Jung propôs integrá-la, reconhecê-la como uma parte natural e valiosa da experiência humana que poderia ser transformada em uma força para o bem quando conscientemente compreendida e canalizada. Essa integração não significava agir impulsivamente em todos os sentimentos de raiva, mas desenvolver a sabedoria para discernir quando a raiva continha informações valiosas que precisavam ser honradas e quando era o resultado de projeções ou feridas não curadas que exigiam trabalho interior. Ao longo de sua carreira, Jung trabalhou com inúmeros indivíduos que conseguiram transformar relacionamentos profundamente disfuncionais com a raiva em fontes de poder e sabedoria pessoal. Esses indivíduos compartilhavam certas características que Jung considerava indicadores de maturidade. A primeira característica era a capacidade de sentir raiva sem ser possuído por ela. Essas pessoas desenvolveram autoconsciência suficiente para reconhecer quando a raiva surgiu, entender sua mensagem e escolher conscientemente como responder, em vez de reagir automaticamente de acordo com padrões inconscientes. A segunda característica era a capacidade de usar a raiva como informação sobre as próprias necessidades e limites, e não como justificativa para atacar os outros. Essas pessoas aprenderam que a raiva muitas vezes revelava aspectos importantes sobre o que valorizavam e o que precisavam para se sentirem respeitadas e seguras. A terceira característica foi a capacidade de comunicar limites e necessidades de maneira firme, mas respeitosa. Essas pessoas desenvolveram habilidades de comunicação que lhes permitiram defender seus valores sem demonizar ou atacar aqueles que tinham perspectivas diferentes. A quarta característica foi a sabedoria de distinguir entre conflitos que valem a pena abordar e situações em que era mais sensato se afastar ou aceitar diferenças irreconciliáveis. Essas pessoas aprenderam que nem todas as batalhas valiam a pena lutar e que, às vezes, a opção mais poderosa era retirar sua energia de situações que não podiam ser mudadas. Jung também identificou sinais de alerta que indicavam quando alguém ainda não havia desenvolvido um relacionamento saudável com sua raiva. Esses sinais incluíam explosões frequentes e intensas que pareciam desproporcionais às circunstâncias, padrões de relacionamentos em que os conflitos eram constantemente repetidos, dificuldade em identificar e comunicar necessidades pessoais,
tendência a culpar consistentemente os outros por problemas relacionais e sintomas físicos crônicos que poderiam estar relacionados à tensão emocional reprimida. Jung entendeu que reconhecer essas pistas não era motivo de julgamento ou autocrítica, mas informações valiosas que poderiam motivar as pessoas a buscar apoio e desenvolver novas habilidades. Ele acreditava firmemente que qualquer um poderia aprender a administrar sua raiva de maneiras mais conscientes e construtivas, independentemente de suas experiências passadas ou padrões atuais. No final de sua carreira, Jung desenvolveu o que considerava sua compreensão mais madura da relação entre a raiva e o que chamou de serviço consciente. Jung observou que as pessoas que haviam integrado totalmente sua raiva muitas vezes descobriram que essa energia transformada se tornava uma força poderosa para servir a causas maiores do que elas mesmas. Essa transformação não envolveu reprimir ou negar a raiva pessoal, mas canalizá-la para objetivos que beneficiassem tanto o indivíduo quanto a comunidade. Jung viu exemplos disso em ativistas que usaram sua indignação com a injustiça para criar mudanças sociais positivas, em pais que usaram seu instinto protetor para criar filhos mais conscientes e resilientes, e em líderes que usaram sua capacidade de estabelecer limites para criar organizações mais éticas e eficazes. Jung acreditava que, quando a raiva estava totalmente integrada, ela se tornava o que ele chamava de amor feroz. Uma forma de amor que estava disposta a enfrentar a injustiça, defender os vulneráveis e criar os limites necessários para proteger o que era realmente valioso. Esse amor feroz não era sentimental nem passivo, mas uma força ativa e corajosa que poderia sustentar tanto a compaixão quanto a firmeza quando as circunstâncias exigissem. Em seus escritos posteriores, Jung expressou sua convicção de que a humanidade precisava desesperadamente de indivíduos que tivessem aprendido a transformar sua raiva em sabedoria, porque os desafios coletivos enfrentados pela espécie exigiam pessoas capazes de responder à injustiça e à destruição sem perpetuar ciclos de violência. Jung viu que aqueles que conseguiam controlar sua raiva conscientemente se tornavam agentes de cura em suas comunidades, não porque fossem perfeitos ou nunca ficassem com raiva, mas porque haviam aprendido a usar sua raiva como uma força de clareza, justiça e construção, em vez de destruição. Seu exemplo mostrou que era possível ser forte e compassivo, firme e respeitoso, apaixonado e consciente. No final, Jung entendeu que aprender a controlar a raiva de forma inteligente não era apenas uma habilidade pessoal útil, mas uma contribuição essencial para a evolução da consciência humana. Em um mundo onde a raiva destrutiva causou tanto sofrimento em nível individual e coletivo, as pessoas que poderiam transformar essa energia em uma força para o bem tornaram-se pioneiras de novas possibilidades para a experiência humana. O convite junguiano não é para remover a raiva de nossas vidas, porque isso seria negar uma parte fundamental de nossa humanidade. O convite é para desenvolver uma relação tão consciente e madura com essa emoção que ela se torne uma aliada em nosso crescimento, um guia para nossos valores mais profundos e uma fonte de energia para criar a vida e o mundo que realmente desejamos. Porque no final, como Jung entendeu profundamente, não somos vítimas de nossas emoções, mas co-criadores conscientes de nossa experiência emocional. E nessa co-criação consciente, encontramos não apenas a capacidade de sobreviver aos nossos estados emocionais mais intensos, mas de transformá-los em forças que nos elevam e a todos aqueles cujas vidas tocamos. Se essas palavras acenderam algo dentro de você, se você reconheceu seus próprios padrões nesta profunda exploração da raiva humana, então você está exatamente onde precisa estar para começar sua própria transformação. Não deixe que esse entendimento fique apenas no nível intelectual. Transforme-o em uma prática viva que revolucione seu relacionamento com uma das emoções mais poderosas da experiência humana.
Comece hoje observando seu próprio relacionamento com a raiva. Da próxima vez que você sentir essa energia surgindo dentro de você, em vez de reagir automaticamente ou reprimi-la completamente, faça uma pausa consciente. Respire fundo e pergunte a si mesmo: o que essa emoção está tentando me dizer? Que fronteira foi ultrapassada? O que eu preciso honrar em mim mesmo que tenho ignorado? Inscreva-se agora neste canal para continuar se aprofundando nos ensinamentos transformadores de Carl Jung, que estão mudando a maneira como entendemos as emoções humanas. Cada novo vídeo é uma oportunidade de explorar diferentes aspectos da sabedoria junguiana que podem liberar seu potencial emocional e espiritual. Curta este conteúdo se ele ressoou com sua experiência pessoal e compartilhe-o com aqueles em sua vida que você sabe que também estão lutando com sua própria raiva, ou que poderiam se beneficiar de uma perspectiva mais consciente sobre essa emoção. Nos comentários, compartilhe sua própria experiência. Qual foi o seu maior desafio no controle da raiva? Que padrões você identificou em si mesmo depois de ouvir esses ensinamentos? Como você planeja aplicar essa sabedoria junguiana em sua vida diária? Sua história pode ser exatamente a inspiração de que outra pessoa precisa para iniciar seu próprio processo de transformação emocional. Não se esqueça de explorar a biblioteca completa de conteúdo junguiano disponível neste canal. Há muito mais a descobrir sobre a integração das sombras, o processo de individuação, arquétipos e caminhos para uma vida emocionalmente consciente e autêntica. Lembre-se, sua raiva não é sua inimiga. Ela é uma mensageira que vem para mostrar onde você precisa crescer, onde você precisa estabelecer limites, onde você precisa honrar sua verdade mais profunda. Seu trabalho não é eliminá-lo, mas transformá-lo em uma força para sua evolução e para o bem no mundo. Sua alma já começou esta jornada de integração emocional. Não deixe que o medo ou a vergonha a impeçam agora.